Senado define pena para agentes de segurança que recorram à violência movidos por preconceito. O texto foi apresentado dias após o homem negro ser espancado e morto por seguranças brancos em um supermercado em Porto Alegre. Proposta segue para a Câmara. Vamos lá. Primeiro ponto. O fato do homem ser negro e do segurança serem brancos é completamente irrelevante. Homem foi espancado e morto por seguranças. Ponto. Irrelevante quais são as etnias. Até porque não se sabe se foi por preconceito. Porque a gente tem a gerente do Carrefour lá e a gente tem outro segurança negro também em vídeo, ambos defendendo as ações dos seguranças brancos. Então são pessoas negras defendendo que aquele homem negro apanhe. Tá? Então, apanhe não, apanhe. Então, o fato das etnias aí são completamente irrelevantes pro caso. E eu sou contra isso porque você não pode saber qual que é o motivo, qual a intenção. Você não consegue saber a intenção da pessoa para fazer alguma coisa. Vamos supor, eu tô conversando com alguém, igual aconteceu no ensino médio comigo. Tinha eu e um outro cara, que eu não vou falar o nome dele por questão de eu não ter autorização. A gente tava jogando futebol, tinha 4 de cada lado, a gente tava jogando. Aí eu dei uma entrada mais dura nele. Numa jogada seguinte, ele me deu uma não é canelada. Ele chutou pra trás, né, pra me acertar. Numa terceira jogada, eu fui revidar, porque o caso dele, que ele me deu um chute pra trás, claramente foi pra me acertar. A minha entrada mais dura era uma jogada, era coisa do jogo. Né? Tinha um juiz, então o juiz não mandou parar, o jogo continua. E na terceira vez eu fui revidar o coice, entre aspas, que ele me deu, e acabou rolando briga. Naquele caso, foi racismo ou não? Não. Aconteceu do cara ser negro. Não foi racismo. De nenhuma das partes. Nem ele em relação a mim, nem eu em relação a ele. Mas se tivesse ido as últimas circunstâncias, tivesse acontecido dele vir a falecer, provavelmente ia ser colocado como racismo. Provavelmente, pelo fato de eu ser branco e ele ser negro. Então, você não tem como saber a intenção da pessoa quando ela toma uma atitude. Acho que não sei se dá pra ouvir o cachorro do vizinho chorando. Isso acontece regularmente. Acho que ele quer entrar na casa e não tem ninguém lá. Então você não tem como saber se uma pessoa usou de violência contra outra pessoa por racismo, ou por um desentendimento qualquer, ou por alguma doença mental, algum distúrbio mental, perdão, acho que doença mental é errado. Aqui então, a proposta altera a lei de crime racial para punir com reclusão de 3 a 5 anos agente público, civil ou militar, assim como profissional de segurança privada, motivado por discriminação ou preconceito de qualquer natureza, que ofender, insultar ou agredir pessoa. Ofender e insultar fica claro, né? Mas agredir uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa está sendo agredida por uma questão racial ou não. Aplicar excessivo ou desnecessário rigor, você não sabe se a pessoa está aplicando excessivo ou desnecessário rigor por uma questão racial ou não. Agir com uso desproporcional da força, você não sabe se a pessoa está agindo com uso desproporcional da força por questão racial ou não. Você não tem como entrar na cabeça dela e saber. Então, claramente, isso daqui está sendo colocado por uma narrativa. Né? A esquerda gosta muito dessa narrativa, deles falarem que eles são contra esse tipo de coisa, mas eles são as principais pessoas que defendem esse tipo de coisa. A gente vê a maioria
de esquerda, principalmente os brancos de esquerda, eles são extremamente racistas. Os negros de esquerda também são muito racistas. Eles gostam de defender a segregação racial. Isso é uma coisa que a gente vê direto, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo inteiro. Teve uma pesquisa que saiu no ano passado, na verdade, já é um pouco antiga. No passado, não. Então foi esse ano, porque eu vi num canal que eu só comecei a assistir esse ano. Então foi esse ano que saiu essa pesquisa, que mostra que de menos 20 sendo nunca me casaria com uma pessoa que não seja da minha etnia, até mais 20 sendo só me casaria com uma pessoa da minha etnia. Pera. Menos 20 é não me casaria com pessoa de outra etnia, mais 20 é só me casaria com pessoa de outra etnia. Agora sim. Lá eles colocavam brancos, negros, asiáticos e latinos. O estudo veio dos Estados Unidos, obviamente. Eu vou começar de trás para frente. Latinos, eles tinham... eles estavam em menos 8. Lembrando que números negativos significa que as pessoas não casariam com outra etnia. Então, latinos é menos 8. Então eles têm uma chance razoável de não casar com pessoas de outra etnia. É difícil eles casarem com pessoas de outra etnia. Asiáticos estava em menos 18, se eu não me engano. Isso é normal, a gente vê até no Brasil mesmo. Normalmente asiático fica com asiático. Né? Isso é uma coisa muito mais de honra na família e coisas do tipo. Negros estavam em menos 13. Né? Então, o negro fala que não se casaria com outra etnia. Né? Isso é ou não racismo? Eu vou deixar a pergunta no ar. E no caso, brancos, branco era o único positivo, tá? Da pesquisa. Latino menos 8, asiático menos 18, 18 ou 16, não tenho certeza. E negros menos 13. E brancos, sendo o único positivo, agora eu não lembro se é mais 8 ou mais 3. De qualquer jeito, de qualquer forma, branco sendo a única etnia que se casaria com outras etnias sem problema. Então a gente vê que o racismo normalmente vem de pessoas de cor, como eles costumam falar. Então você não tem como saber a intenção, né? Até porque a gente sabe que normalmente pessoas negras são assassinadas por pessoas negras, não por pessoas brancas, né? Normalmente chefes de crime organizado são pessoas de cor, não pessoas brancas. E a gente sabe que no país a gente tem a maioria da população não branca. No Brasil, 23 a 27% só da população que é considerada branca. O resto da população é considerada de cor. Aí entre indígena, asiático, negro. Pardo é a maior parte da população, fica aí entre 33% e 38%. Negro é a terceira, né, atrás de pardo e branco. O terceiro vem negro. Então, o Brasil é um país majoritariamente não branco. Mas, vamos lá. Dentre as formas de preconceito específicas na proposta estão as de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero e orientação sexual. Basicamente todos, né? Todas as formas que existem. Então, eu basicamente, falando de mim, eu só posso entrar numa briga com uma pessoa branca, brasileira. Raça, cor e etnia é praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente, tem algumas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. A pessoa tem que ser branca, brasileira, acreditar em algum deus, mas não ter uma religião, gênero masculino, orientação sexual
heterossexual, basicamente. O que é basicamente o tipo de pessoa que tem preconceito, né? Que todo mundo tem preconceito. Hoje em dia, no mundo da esquerda, se você é homem, branco, hétero, você automaticamente é a pessoa mais racista e preconceituosa do mundo. Apesar dos estudos mostrarem que não é bem assim. O texto também altera 2 artigos do Código Penal para aumentar apenas o crime com violência arbitrária e de denunciação caluniosa. Que bom! Denunciação caluniosa. Quando esses forem motivados por discriminação ou preconceito de qualquer natureza. Então, quando um cara for acusado de estupro, sendo que ele não cometeu, a denunciação ainda não é caluniosa, né? A pessoa que fez a acusação, ela ainda sai livre sem problema nenhum e o cara sai com a vida destruída, mesmo sem ter feito nada. Aqui, se a violência for motivada pelo preconceito, a pena será aumentada em 50%. Enfim. Basicamente isso. Ao longo do vídeo eu já mostrei o que não faz sentido na lei. Já trouxe alguns dados. Eu não vou me aprofundar mais. É esse tipo de coisa que deixa meio envergonhado de ser brasileiro. E é esse tipo de coisa que acaba desmotivando a gente a acreditar que as pessoas conseguem pensar por conta própria. Preconceito é errado, sim. Qualquer tipo de preconceito. Se você não estiver fazendo mal a mim, eu não vou fazer mal a você. Se você estiver fazendo ou tiver feito algum bem a mim, eu vou tentar fazer algum bem a você. Se você estiver claramente me prejudicando, eu vou ter algo contra você. Não que eu vá te bater e te agredir, mas a minha percepção de você vai ser negativa. Tem um youtuber que ele fala que não tem muito a tradução para as palavras dele em português, mas ele fala que, abre aspas para ele, eu sou bom para pessoas boas e eu sou tóxico com pessoas tóxicas. Basicamente isso. Se você é uma boa pessoa, o mundo é bom pra você. Se você é uma pessoa ruim, o mundo é ruim com você. Basicamente. Valeu.